Você está assistindo uma videoaula de matemática que fala a respeito de frações positivas e negativas. O meu nome é Geoá e eu vou acompanhar vocês no estudo de frações. Muito bem. Antes de começar os nossos estudos, peço que vocês fiquem bem atentos a um ponto de exclamação que fica mais ou menos por aqui, que vai conter as referências para você entender bem tudo que vai ser estudado nesta videoaula. E além de tudo, saiba que você pode acelerar as videoaulas numa engrenagem que fica mais ou menos por aqui, e nessa engrenagem você consegue assistir a minha videoaula mais rápido. Bom, é apenas isso. Bons estudos! Iremos falar agora a respeito de um novo conjunto numérico, que é o conjunto numérico dos números racionais. Esse conjunto numérico, a gente começa a falar de um dos primeiros e dos grandes terrores da matemática para muitas pessoas, que é as frações. Então, eu peço que você tenha bastante atenção neste conteúdo que eu vou explicar para vocês e vamos prosseguir bem devagar para que vocês consigam fixar os conceitos. Mas antes de explicar o que é uma fração, vamos definir o que é o conjunto dos racionais, que consiste no seguinte. O conjunto dos números racionais, primeira coisa, ele é definido como um elemento de x, ou seja, qualquer elemento de x, tal que o x ele vai ser representado como uma divisão de um número a e de um número b, de tal forma que a e b pertença ao conjunto dos números inteiros. Isso é um ponto importante. A e B têm que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Só que existe um detalhe. Se pegarmos um número qualquer e dividi-lo por zero, nós teremos uma quantidade infinita de respostas, porque qualquer número multiplicado por zero pode dar o próprio número que você deseja. Então, nós temos que considerar uma restrição neste conjunto, onde o B ele deve ser diferente de zero. Uma vez que a gente define isso aqui, nós definimos o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais corresponde a uma fração. Um número A dividido por um número B. Só que, neste conjunto específico, estamos falando de dividir objetos. Vamos supor que você tenha uma barra. Essa barra aqui é uma barra. Vamos supor que você queira dividir essa barra em dois. Você divide ela aqui. Você tem meia barra e meia barra. Vamos supor que agora você divida essa barra em mais duas, ficando 4 partes iguais. Você tem 1/4 da barra, 1/4, 1/4 e 1/4. Observe que se você somar 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 de barra, você tem uma barra inteira. Logo, partindo desta premissa que a fração é literalmente dividir, é uma divisão. Só que essa divisão, ela acrescenta outras casas decimais abaixo da casa das unidades. Por exemplo, se formos fazer 1 dividido por 4, 1 dividido por 4, isso não tem como dividir no conjunto dos números inteiros. Mas, se formos acrescentar uma outra unidade abaixo da casa, uma outra casa decimal que está abaixo da casa das unidades, que é a casa dos decimais, essa divisão ela é possível sim de ser realizada. Como 1 dividido por 4 não tem como dividir, colocamos um zero. E realizamos a conta novamente. Agora já dá para fazer a divisão. 2 vezes 4 é exatamente igual a 8, sobra-se 2. Só que 2 é um número que não pode novamente ser dividido. Então o que eu faço? Eu coloco um outro zero e realizo a divisão novamente. Coloco um outro zero de uma casa abaixo da casa dos decimais, que é a casa dos centesimais, e vamos obter um 20 e realizamos novamente a conta. 5 vezes 4 dá 20, 0, 0. Isso significa que 1 dividido
por 4, no conjunto dos números racionais, é exatamente igual a 0,25. É claro que nós vamos inicialmente trabalhar com isso aqui, com as frações. Depois que nós vamos trabalhar com os números decimais. Um ponto importante a ser comentado é que todas as propriedades que nós estudamos no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, dos números naturais, são válidas para as frações. Nós vamos estudar cada uma dessas propriedades aqui. Mas um outro detalhe importante que tem que ser comentado é que uma fração, algumas frações possuem entre si uma equivalência. Por exemplo, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 sobre 8. 1/4 é a mesma coisa que 2 sobre 8. Isso significa que, se eu pegar o 2 e dividir por 8, vamos fazer esta conta, inicialmente não há como dividi-la. Então, botamos um zero. Coloca-se uma casa decimal aqui e botamos uma vírgula. Agora já dá para realizar a divisão, colocamos um 2. 2 vezes 8 dá 16, sobra-se 4. 4 não tem como dividir. Coloco uma outra casa decimal e realizamos novamente a divisão. 5 vezes 8 é exatamente igual a 40 e a divisão acaba por aqui. Então, 2 sobre 8 e 1 sobre 4 é a mesma coisa, 0,25. Mas, antes de fecharmos esse vídeo e partirmos para o estudo das propriedades envolvendo as frações, é necessário ligá-las aos outros dois conjuntos. Todo conjunto dos números inteiros, por exemplo, 4, 2, 6, ou até os negativos, menos 5, menos 6, menos 8, todos eles são frações. Só que essas frações são frações onde esses números são divididos, todos eles, por 1. Todos esses números são divididos por 1. Por conta disso, podemos dizer que o conjunto dos números racionais, ele, vamos dizer assim, contém o conjunto dos números inteiros, dos números racionais, contém o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números inteiros, que também contém o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos inteiros que está contido no conjunto dos naturais. É basicamente isso que eu quero explicar para vocês. Por conta desta divisão simples, de 4 por 1, 2 por 1, 3 por 1 ou qualquer outro número negativo por 1, nós podemos conectar o conjunto dos números racionais ao conjunto dos números inteiros e ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais abriga o conjunto dos números inteiros, que abriga o conjunto dos números naturais, é o conjunto mais simples que a gente estuda. Isso é um outro ponto importante. Agora, nós vamos começar a estudar as frações propriamente ditas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!